Olá, turminha! Olha a tia sua aqui novamente para mais uma aulinha de hoje. Hoje ainda é terça-feira, dia 5 de janeiro de 2021. E agora nós vamos assistir a uma aulinha de história. Vamos aí revisar alguns assuntos, tá certo? Que vai estar, ó, bem legal. E o que é que nós vamos precisar para a nossa aulinha? Nós vamos precisar do nosso livrinho de história e também do nosso caderninho de história. Não vamos precisar da nossa agendinha, não teremos atividade após o término do vídeo, tá certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos revisar 3 assuntos. O primeiro é falando sobre a contagem do tempo. Deixa eu falar para vocês em que página está esse assunto, a contagem do tempo. Está na página 100, olha aqui, 102. Mas antes disso, vamos fazer a correção? Na última aulinha, a tia Su deixou 2 páginas para vocês responderem, que foram as páginas 126 e 127. Vamos corrigir? 126 e 127. Olha aqui. Não foi isso? Foi. Vamos lá. Na página 126, diz assim, ó, numere as imagens de acordo com o texto. Nós temos aqui um texto, deixa eu colocar aqui o nome correção. Nós temos aqui o texto de número 1, o de número 2 e o de número 3. E temos 3 quadrinhos, não é isso, meus amores, que tia Su explicou a vocês? Nesses 3 quadrinhos, nós temos aí acompanhando 3 imagens. Então, no texto que tem como título Trabalhos de Criança Não é Brincadeira, não. No primeiro fala assim: trabalhos de criança não é capinar a roça, é ajudar a mãe somente naquilo que possa. Então, qual dos quadrinhos aí mostra a imagem de uma criança capinando a roça? A imagem 1, a imagem 2 ou a imagem 3? A imagem 3. Então, quem escreveu o número 1 na imagem 3, acertou, parabéns. No segundo trechinho do texto, diz assim, ó. Trabalho de criança não é escavar o lixão, é frequentar a escola e fazer a sua lição. Qual dessas imagens aqui ao lado mostra aí crianças escavando o lixão, mexendo no lixo? Ah, muito bem, é a primeira imagem. Então, quem escreveu o número 2, parabéns. Então, nos restou apenas o número 3, que diz: fazer malabarismo, que brincadeira legal, mas não para ganhar dinheiro na esquina, no sinal. Então, a imagem que mostra aí criança fazendo malabarismo para ganhar dinheiro é a imagem 2. Quem escreveu o número 3, ó, parabéns, acertou. Aqui embaixo é uma resposta pessoal. Por quê? Tia Su pediu para que vocês copiassem aí o trecho do poema que você já tenha presenciado. Então, eu pedi para que vocês copiassem um trechinho se vocês tivessem já presenciado. Se vocês já viram alguma criança fazendo malabarismo na rua, então vocês copiariam aqui embaixo esse trechinho. Se vocês já viram alguma criança na roça capinando, se já viram presencialmente, se já viram em uma TV, em uma reportagem, então poderia sim escrever, ou uma criança mexendo no lixo, tá certo, meus amores? E aí, fizeram? Quem nunca viu nenhuma dessas cenas, eu pedi para que vocês escrevessem, justificando isso aí, que nunca presenciou nenhuma dessas cenas, tá certo? Na página 127, que é essa aqui, diz assim, ó. Circule na imagem a criança que está realizando um tipo de trabalho comum de se ver nas ruas. Vocês circularam quais crianças? Essas que estão brincando ou essa aqui que está trabalhando? Essa aqui, não é isso? Circularam? Muito bem. Aqui embaixo diz assim, ó. Desenhe um local onde deveria estar essa criança em vez de estar nas ruas trabalhando. Aonde essa criança deveria estar, meus amores? Quem respondeu que ela deveria estar na escola? Parabéns, acertou. Quem respondeu dizendo que ela deveria estar em casa? Também acertou. E quem respondeu que ela deveria estar brincando como criança? Também acertou, tá certo? E agora, já que fizemos aí a nossa correção,
Nós vamos revisar agora os nossos assuntos da nossa aulinha de hoje. O primeiro, como eu disse a vocês, é falando sobre a contagem do tempo, que se encontra na página 102. Olha aqui, 102. Tia Su vai fazer aqui uma leitura para a gente relembrar esse assunto. E eu gostaria que todos ficassem, bem atentos. Legal? Vamos lá. O homem sempre teve a necessidade de orientação. A natureza serviu como grande aliada dos povos antigos que percebiam passar do tempo pela sequência do dia e da noite, pela fase da lua ou pela posição do sol. Pois é, antigamente não se existia um GPS, não se existia um satélite que fica lá em cima olhando tudo, monitorando tudo. Não existia essas tecnologias não. Então, os homens, as pessoas, as mulheres se baseavam aí pelo tempo através do sol. Se o sol estava no céu, isso significava que era dia. Se o sol estava indo embora, isso significava que a noite estava chegando, tá bom? E aqui diz o seguinte: o que é dia? A noção do dia surgiu da observação do tempo que o sol leva para aparecer, desaparecer e voltar a surgir no horizonte. Isso dura 24 horas ou um dia. É como eu disse a vocês. Quando completa as 5 horas da manhã, que começa a ficar clarinho, aí, o sol começa a querer surgir. De 6 horas da manhã, nós temos aquele belíssimo sol. E o sol, ele fica no céu durante todo o dia. Quando começa a dar 5 horas da tarde, o sol já começa a desaparecer. E ao invés do sol vem o quê? A lua. Quando estamos no horário de 6 horas da noite, a lua está lá no céu, já está tudo escuro, demonstrando aí que chegou a noite, dizendo que o dia já foi embora e agora chegou a noite. E a lua fica lá, um tempão, dizendo que é a noite, até chegar novamente o outro dia, 5 horas da manhã, e tudo ficar clarinho. Isso aí completa um dia ou 24 horas. Saber da passagem do tempo e como fazer para medi-lo é uma necessidade muito antiga. E atualmente fazemos isso com a ajuda dos relógios, dos calendários e dos cronômetros. Os acontecimentos diários também nos ajudam a contar e dividir o tempo em futuro, presente e passado. Vamos já lembrar essa passagem do tempo aí? Futuro, crianças, é o que ainda vai acontecer. A gente não conhece o futuro. Só quem conhece o futuro é Deus. E não existe ninguém igual a Deus para conhecer o futuro. Apenas Ele quem conhece. Então, a gente é limitado, somos seres humanos. Nós estamos vivendo hoje. Hoje, por exemplo, é terça-feira, dia 5 de janeiro. Amanhã vai ser quarta-feira. Eu não sei o que me espera amanhã. Não é isso? Por quê? Porque amanhã, quarta-feira, será o meu futuro. Tá bom? Quando eu chegar na minha quarta-feira, o meu futuro será a minha quinta-feira. Então, o meu futuro está sempre na minha frente. Eu nunca vou saber o que vai acontecer. O presente é o meu hoje, é o que eu estou fazendo agora. Então, o hoje da gente, o nosso presente é hoje. Terça-feira, dia 5 de janeiro, tá certo? Então, quando eu chegar amanhã, o meu presente vai ser a quarta-feira, ok? Então, o dia que eu estiver, o que eu estiver fazendo ali naquele exato momento vai ser o meu presente. E o meu passado é tudo que já passou. O passado eu já conheço. Por quê? Porque eu já passei por ele. Se hoje é terça-feira, dia 5, o meu passado foi quando? Foi ontem, segunda-feira, dia 4 de janeiro. Tá bom? Então, passado, eu conheço porque eu já passei por ele. O futuro eu nunca vou conhecer, porque eu sempre vou ainda passar. Então, eu nunca vou conhecer o futuro. Eu conheço muito bem o presente, o passado, mas o futuro não, tá bom? Na página 103 ainda, continuando esse assunto sobre a contagem do tempo, nos diz assim: antes não havia nada que conseguisse medir o tempo.
Mas as pessoas precisavam saber se um acontecimento foi antes ou depois do outro. Foi quando as invenções começaram. Inventaram-se relógios e calendários. Existiram vários tipos de relógios, como relógios de areia, que era chamado de ampolheta, o relógio de água, que também era chamado de clepsidra, o relógio solar, o relógio mecânico. A gente viu isso em matemática, tá vendo? Um assunto que a gente viu em matemática, a gente tá vendo em história. Um vai complementando o outro. Então, esses tipos de relógios que o livrinho traz bem, são relógios que eram usados antigamente, quando não existia toda essa tecnologia. O relógio solar, a ampolheta, o relógio d'água, o clepsidra e o relógio mecânico. Com os relógios, podemos entender o que são as horas, os minutos e os segundos. Com os calendários, nós podemos entender o que são os dias, as semanas, os meses e os anos. Vamos lá. Quantos meses nós temos dentro de um ano? Quem sabe me dizer? 12 meses. O primeiro mês é o que nós estamos agora, janeiro. Então, janeiro é o primeiro mês, depois de janeiro vem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Olha só, janeiro, que é o primeiro mês do ano, é bem pertinho de dezembro, não é isso que é o último mês do ano? Por que, tia Su? Porque assim que acaba dezembro, que é o último, a gente entra logo no primeiro. Por isso que eles ficam pertinhos. Outra coisa, os meses de um ano, tia Su já falou quais são. Tia Su também já falou, não foi? Na aulinha de matemática sobre os dias da semana. Vocês já sabem que são 7 dias que existem na semana. O primeiro dia é o domingo, aí depois de domingo vem segunda-feira, terça-feira, que é hoje, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, que é o último dia da semana. E os dias também têm 24 horas, sendo dividido em períodos, manhã, tarde e noite, meus amores. E o ponteiro menor dos relógios, a gente já sabe que marcam as horas. E o ponteiro grande marca os minutos. Porém, vocês só vão estudar sobre o valor dos ponteiros grandes a partir desse ano, no segundo ano, tá certo? Até então, vocês só estudaram sobre as horas exatas, que a gente acabou de ter uma aulinha sobre isso em matemática. Agora, nós vamos revisar um pouquinho sobre um assunto chamado Tudo tem... Cadê? Tudo tem seu tempo, que está na página 107. Nós já estudamos sobre isso e hoje vamos apenas revisar. Tudo tem seu tempo. O nosso tempo, ele começa quando a gente nasce e permanece por toda a vida. Então, quando eu costumo dizer que realmente é quando nasce. Por quê? Quando a mamãe descobre que está grávida e o bebê vai crescendo, às vezes acontece de alguma coisa assim acontecer e o bebê não conseguir, continuar vivo na barriga da mamãe. Às vezes acontece, isso é muito triste, né? Mas às vezes acontece. Aí termina que a mamãe não tem aquele bebê. Mas quando o bebê consegue ir até o fim da gestação e nasce, aí sim, começa o tempo da pessoa que está nascendo ali, que é um bebê. Porque todo mundo quando nasce é um bebê. Tia Su, quando nasceu, era um bebê. A mamãe de vocês, o papai de vocês, quando nasceram, também eram bebês. Ninguém aqui nasce adulto. Então, a gente nasce bebê, a gente cresce, se torna uma criança, depois, cresce mais ainda, se torna um adolescente, depois se torna um jovem, um adulto, um idoso, e assim vai o ciclo, tá bom? Todo mundo nasce, todo mundo um dia vai morrer. Todos nós temos histórias para contar sobre fatos que fazem parte do nosso dia a dia. Podemos observar a passagem do tempo de diversas maneiras, por meio do crescimento de uma planta, crianças. A gente, por exemplo, a gente não planta uma sementinha. Vamos supor que a gente plante hoje na terça-feira. Será que hoje ainda a sementinha ela vai ficar assim? Hoje ainda? Não.
existe um tempo para se plantar a semente, um tempo para começar a brotar, tá certo? Existe o tempo para tudo. Não é coisa assim rápida, não é coisa da gente estrelar o dedo e aquilo ali aconteceu, não. Existe o seu tempo, como é o tempo do bebê, que ele nasce e todo dia ali, ó, ele está desenvolvendo, ele está crescendo até se tornar um adulto. E isso dura um tempo e às vezes demora esse tempo, tá bom? Vamos ver agora na página 108. 108. Por meio das roupas das pessoas que viveram em épocas diferentes da nossa cidade, a gente consegue ver, a gente consegue identificar em que tempo elas viveram. Então, se a gente observa essas duas fotos aqui de duas meninas, ambas vamos supor que tenham aí as mesmas idades. Mas a gente logo identifica que essa primeira menina, ela não viveu no tempo que a gente vive. Por quê? Primeiro, a foto está em preto e branco. A roupa da menina, o laço da menina, as roupinhas, tá vendo? Algumas características a gente consegue logo observar o corte do cabelo que essa menina viveu, ó, há muito tempo atrás. E eu posso até dizer que talvez essa menina hoje em dia nem esteja viva, de tão distante que ela viveu. Já observa aí a diferença dessa menina nos dias atuais. Olha só o estilo, olha só a roupa. É muito diferente. Nós podemos registrar os fatos de nossa vida por meio de alguns documentos, registros de nascimentos, fotografias, objetos e brinquedos. Em nossa vida, vivenciamos vários momentos importantes. Como assim, tia? Desculpa. Olha só. Tem certos brinquedos que quando eu era criança, eu brincava e que hoje em dia já não existe mais. É normal acontecer. Por quê? Porque o tempo, ele muda. Ele não permanece o mesmo. Ele sempre está, ó, em constante mudanças. Tá certo? Então, é normal. Muito normal existir brinquedos que antes as crianças brincavam e hoje em dia não brincam mais. Na página 109, ainda explicando sobre esse assunto, diz o seguinte: observe os fatos da vida da menina Catarina. Então, olha só. A menina Catarina é bebezinha, então ela cresce, se torna uma criança, cresce ainda, se torna uma adolescente e depois vira uma adulta. Então, ó, é as etapas da vida de uma pessoa. Todo mundo passa por isso. Aqui embaixo temos uma linha do tempo que serve para organizar os fatos de nossa vida. Aqui nós temos o bebezinho, tá vendo? Nasceu em 2007. Aqui tem ele com um aninho em 2008. Em 2009, não é isso? Ele fez 2 aninhos. Em 2010, 3 aninhos. Em 2011, ó, 4 aninhos. Em 2012, 5 aninhos. E em 2013, 6 aninhos. Olha a diferença. Será que mudou de quando ele era bebê para ele agora com 6 aninhos? Claro que sim, meus amores. Porque todo mundo muda. Ninguém permanece o mesmo para sempre. Não é isso? Você mesmo vai ter a mesma carinha de quando você nasceu? Claro que não. Tia Su tem o mesmo rostinho de quando eu nasci? Claro que não, porque a gente sempre está em constante mudança. E agora nós vamos revisar o nosso último assunto, que se chama Mesmos Espaços, Tempos Diferentes. Vou falar para vocês onde é a página 112. Já trabalhamos também esse assunto e hoje vamos revisar. Mesmos espaços, tempos diferentes. No livro de vocês diz assim: os espaços onde vivemos estão sempre mudando. A gente entende então que não só as pessoas mudam, mas os espaços onde a gente vive também. Essas mudanças que acontecem fazem parte da história desses espaços e das pessoas que vivem neles. Alguns são muito modificados, outros são bem pouquinhos modificados, tá bom? Essas transformações podem acontecer lentamente ou rapidamente. Observe as modificações que ocorreram no espaço apresentado na página. Então, a gente já viu isso aqui, onde ocorre aqui, ó, mudanças. A gente viu que na imagem de cima ocorreu aqui
não muitas mudanças, ocorreram poucas mudanças, a gente pode dizer assim. Já nas imagens de baixo, onde mostram aqui salas de aula, a gente percebe que ocorreram muitas mudanças de uma sala de aula de antigamente para uma sala de aula atual. Mudou-se muito. Mudou os móveis, até as paredes, o piso, o quadro. Então, houve realmente muitas mudanças, tá certo? Já existem locais que não mudaram muito. Aqui mesmo nessa imagem, onde já vimos, né, falando sobre o Recife, né, a cidade do Recife, e a gente vê aqui que o que foi que mudou. Os veículos mudaram, alguns prédios mudaram, mas outros prédios ainda continuam mesmo. Então, aqui a gente observa que houve uma mudança, uma pequena mudança, tá bom? Embaixo diz assim, as mudanças ocorreram em todos os sentidos. Antigamente, a mulher não trabalhava fora de casa, mas hoje a maioria das mulheres trabalham. A sua mamãe trabalha fora de casa? A mamãe de vocês? Quem não trabalha fora de casa, mas para mim também não deixa de trabalhar. Por quê? Ficar dentro de casa cuidando dos filhos, da casa, do marido, é muito trabalho. Muito mesmo. Tia Su também. Tia Su tem uma casa para cuidar, tem filho, tem marido. E às vezes, quando eu estou na minha folga, nas minhas férias, se brincar, eu trabalho mais dentro de casa do que no meu próprio trabalho, na escola. Tá bom? Então, quem trabalha em casa também, ó, soa mesmo e trabalha de verdade. Tá bom, amores? E agora nós vamos fazer uma atividade no nosso caderninho, sendo que vai ser uma atividade de classe. Não vai ser para respondermos após o término do vídeo, não. A gente vai responder durante a nossa aulinha agora, tá certo? Vamos lá? Na nossa atividade, nós teremos apenas 3 quesitos, tá certo? Não vamos fazer o cabeçalho, já que é uma atividade de classe. Vamos escrever atividade. Pega aí o caderninho de história. Atividade de história. E a data de hoje, que é dia 5 de janeiro de 2021. Vamos fazer o primeiro quesito. Eu vou copiar logo, depois explico para vocês fazerem na pausa. Pronto? Deixa a tia sua explicar aqui o primeiro quesito, tá bom? Que diz assim: faça um X nas palavras que mostram como podemos contar o tempo. Nós temos aqui 6 alternativas. Vocês vão colocar os parênteses, aí temos aqui as palavrinhas anos, letras, horas, dias, semanas e desenhos. Vamos pular uma linha, fazer o segundo quesito que diz assim:
desenhe uma pessoa nas fases abaixo, tá bom? Vou pedir para que vocês façam aí, dê aí, quer dizer, uma pausa no vídeo para copiarem. Quando a gente sair da pausa, a gente já vai responder. Pronto? Se já tiraram da pausa é porque já concluíram. Então, vamos lá responder o primeiro quesito. A gente pode contar o tempo, meus amores, através de quê? Será que é através dos anos que vão se passando? Sim, através dos anos, sim. Então, marca um X aí na primeira alternativa. Na segunda, diz que a gente pode contar os anos através das letras. É verdade? Não, então a gente não marca. A gente também pode contar os anos através das horas que vão se passando? Com certeza. Por quê? Quando a gente acorda às 7 horas da manhã, daqui a pouco chega a noite e já vai ser 7 da noite. Aí dá hora de dormir e no outro dia, 7 horas da manhã de novo. Então, por meio das horas, a gente também conta o tempo, tá certo? Por meio dos dias, a gente conta o tempo, com certeza. Então, marca um X aí também na palavrinha dias. Por meio das semanas, a gente conta o tempo também? Também. E por meio de desenhos, a gente conta o tempo? Não. Então, vocês não vão marcar um X nem na palavrinha desenhos e nem na palavrinha letras, ok? No segundo diz assim, desenhe uma pessoa nas fases abaixo. Então, vou precisar apagar o quadrinho até aqui para escrever o restante e a gente responder. Vamos lá. Desenhe uma pessoa nas fases abaixo. Vocês vão desenhar na letra I, na letrinha A, uma pessoa que está na infância. E eu só vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Infância. Na letrinha B, adolescência. Adolescência. Vamos pular aqui 5 linhas para desenharem. Na letrinha C, fase adulta. E na letrinha D, a fase idosa, né? Que é a fase do idoso. Vou botar aqui idoso. Vamos lá. O que é que nesse segundo está pedindo? Primeiro, vamos dar uma pausa para a gente escrever, né? Completar esse segundo quesito com o que eu acabei de fazer. Vamos lá? Pronto, se já deram uma pausa, se já tiraram da pausa é porque já terminaram. Então, vamos lá. Tia Su não falou sobre isso aqui, a gente vai relembrar, a gente já falou em outras aulinhas. Todo ser humano existe aí, eles passam por fases. Existe a fase da infância, que é quando o bebezinho nasce e se torna uma criança. Essa fase da infância vai desde a criança, quando nasce, até os 11 anos de idade, quando se ainda é criança. Então, essa fase é chamada de infância. Quando essa pessoa completa 12 anos de idade, ela sai da fase da infância e vai para a adolescência, ela se torna um adolescente e vai até os 17 anos. Quando essa mesma pessoa completa seus 18 anos de idade, ela sai da fase da adolescência e vai para a fase adulta, tá certo? Que é a partir de 18 anos e vai até os 60 anos. Depois que essa pessoa completa seus mais de 60 anos, ela passa da fase adulta para a fase idosa, que é a fase da velhice, tá bom, meus amores? Então, vocês aí na casa de vocês vão pensar numa pessoa, pode ser uma menina, um menino, e vão desenhar essa pessoa na fase da infância, na letrinha A, na letrinha B, na fase da adolescência, na letrinha C, na fase adulta, e na letrinha D, na fase idosa, ok? Na fase da velhice. Vamos lá? Dá uma pausa aí e já podem começar a responder desenhando. Já responderam? Não precisa pintar se não quiser, tá bom? E agora nós vamos para o nosso terceiro e último quesito para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje. De história.
Deixa eu fazer aqui o terceiro. Olha só o que diz o terceiro e o último quesito. Preste atenção. Desenhe uma escola. Na letrinha A, vocês vão desenhar uma escola antiga. E na letrinha B, uma escola atual. Muito fácil esse assunto, porque a gente viu sobre isso. A gente deu exemplos. A gente deu exemplos sobre o que existia numa escola antiga e o que hoje existe na escola atual. Então, vocês vão dar uma pausa aí. Vão fazer o terceiro quesito e aproveita e já responde, tá bom? Desenha aí uma escola antiga, na letrinha A, e na letrinha B, uma escola atual. Essa escola atual, vocês podem desenhar a escola da gente, a nossa escola dinâmica, que está muito atual. E uma escola antiga, vocês vão imaginar como seria uma escola antiga pelas aulinhas que a gente já trabalhou, como eram os móveis. Os móveis eram de madeira, o quadro era um quadro negro, as paredes eram escuras, o piso era de madeira. Então, a gente já consegue imaginar como seria aí uma escola antiga, tá certo? Então, ó, e o livrinho de vocês tem esse exemplo aqui, ó. Na revisão de hoje que a gente trabalhou. Deixa eu mostrar. Para facilitar para vocês. Olha aqui. Uma escola antiga, uma sala antiga e uma sala atual, tá bom? Então, coloca aí, ó, a cabecinha para funcionar e responde. Pronto? Já fizeram, meus amores? Espero que sim. Espero que vocês tenham curtido a nossa aulinha de história, as nossas revisões, tá certo? E estamos chegando ao fim de mais uma aulinha, de mais um dia, ao fim de mais uma terça-feira. Mas amanhã é quarta-feira, dia 6 de janeiro, e estaremos aqui de volta, tá? Na telinha, pra gente estudar bem juntinhas. Não abandona a tia Su, não. Estamos chegando na reta final. Um cheiro bem grande para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchauzinho, tia Su, ama vocês, tá? Beijos.